Nós estamos recebendo aqui nesta tarde o candidato Ademir Facchini, que concorre à Prefeitura de Montenegro pelo PDT. Boa tarde, candidato. Obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Candidato, atualmente o senhor é suplente de vereador pelo PDT, mas exerceu o mandato por cerca de um ano e também foi secretário de obras do governo Azeredo. O senhor acha que já tem experiência suficiente para ser prefeito de Montenegro? Acredito que sim, Márcio, devido à minha vida privada também, a qual sempre administrei os meus negócios privados. O município eu vejo como essa questão, né? Parte muito da parte administrativa. O senhor, como secretário municipal de obras, também como suplente, quais são as experiências que o senhor vai trazer para a administração do município? O que o senhor viveu nessas duas circunstâncias que vão ajudar o senhor a governar o município? Nós tivemos um governo muito amplo, né? Muito debatido, e a gente interagia em todas as secretarias. O atual governante na época, ele tinha esse hábito de trazer todos os secretários para as reuniões. Com isso, trazia à tona todos os assuntos pertinentes à nossa cidade, à nossa comunidade, temas da saúde, temas da segurança e trânsito, enfim, ali era debatido entre todos os secretários, e isso eu acho que era uma pauta muito relevante para se ter o devido cuidado entre as pastas. O senhor entende então que, apesar de ter sido secretário de obras, o senhor acabou tendo uma noção geral, pelo hábito que se tinha na época de interagir todos os secretários. Isso era permanente, todas as semanas se fazia reunião entre todos os secretários. E o assunto da minha secretaria era debatido com todos, né? E o assunto, consequentemente, da outra secretaria também era trazido, as demandas, necessidades, o que estava se adquirindo, como estava se fazendo. Então, isso foi, assim, entendo, de extrema relevância para se obter conhecimento e experiência de assuntos que são recorrentes na nossa cidade. Sim. E na Câmara de Vereadores, candidato, o que o senhor julga que melhor aprendeu, o que mais aprendeu na Câmara? Márcio, eu tenho uma característica do seguinte, eu só me exponho e me imponho, a minha opinião, quando eu tenho plena convicção. Então, na Câmara, quando eu fui para lá, eu observei, e o mais importante da pessoa que está lá legislando naquele momento, é sim a avaliação do seu voto com os projetos. Então, essa questão é fundamental. E isso eu tinha muito cuidado em votar corretamente. Agora, no mais, eu aprendi muito ali interagindo com os pares. Inclusive, no último dia que eu me afastei da Câmara, todos, e era um momento tenso político, a comunidade, todo cidadão e cidadã de Montenegro acompanhou, que foram momentos políticos, assim, dá para se dizer, históricos, né? Onde houve muito calor, muita emoção. Mas eu sempre tive o cuidado, e tenho o cuidado, de não aferir certas regras, entendeu? Não me manter sempre com cuidado, com o respeito. Eu digo, a premissa de tudo é o respeito na relação. Até esses dias eu estava num grupo e eu disse, não se constrói nada se não passar pelas pessoas. Nesse sentido, eu mantive a maior relação de coerência, de amizade, defendendo sempre o governo que eu estava, pautando as questões que eu entendia como tinha que ser, mas, posto isto, eu lhe digo que foi uma experiência enorme nesse sentido. E no dia, então, finalizando, no dia que eu saí da Câmara, era a minha última sessão lá, todos, unânimes, citaram que eu trouxe um modo de política diferente. Todos. Foi um discurso recorrente entre todos os partidos representados lá, tiveram essa observação. E digo isso por quê? Porque isso, de certa forma, me trouxe uma satisfação em saber que tu está no teu trilho, tu tem os teus ideais, tu tem tua ideologia, entendeu? Defende, mas não precisa transgredir regras, transgredir respeito. Eu sempre mantendo uma boa relação, porque o que vale é a nossa comunidade, a nossa relação. Se passar se não for assim, não é legal a política. Claro.
Candidato, o senhor participou de um momento histórico da Câmara de Vereadores em que a administração do ex-prefeito Paulo Azevedo ela não teve maioria, melhor, ela tinha só 3 representantes na Câmara. E agora o senhor concorre a prefeito também com apenas a sua legenda e mais o apoio do PT. Então, dificilmente também, se o senhor for eleito prefeito, o senhor vai ter uma bancada com maioria na Câmara. Como é que o senhor pretende fazer para passar os seus projetos ao Legislativo? Olha, Márcio, essa questão, a gente sabe que para governar tem que ter harmonia entre os poderes, mantendo a independência dos poderes, e isso é fundamental. Acho que a Câmara faz o seu papel, mas eu tenho certeza absoluta e convicção que essa questão é a menor para mim, porque desde que haja respeito e não for por imposição, a gente vai buscar sim esse entendimento, essa harmonia entre os poderes, sempre mantendo o respeito. E por que o senhor acha que o prefeito Paulo Azevedo teve tanta dificuldade na Câmara? São posições e maneiras de entendimento de cada um. Então não cabe aqui a mim pegar e fazer um julgamento assim, mas a própria história nos diz e nos conta e nos revela todos os dias, né, o que devemos fazer. Candidato, na condição de secretário de obras, foi na sua gestão que ocorreu a instalação da ciclovia da Rua Capitão Cruz, uma obra que resultou no impeachment do ex-prefeito Paulo Azevedo, e também, por conta disso, o senhor sofreu uma ação por improbidade administrativa. Qual foi a sua participação na construção daquela obra? Naquele momento, eu era secretário de obras e, que nem eu citei antes, era tudo debatido no âmbito colegiado, no grupo. E o grupo decidiu em efetivar daquela maneira, onde tinha um binário e foi trazido para cá. E eu estava ali naquele momento cumprindo ordens como secretário. Então, uma questão que não dependia apenas de mim, e sim do colegiado. E eu, como eu acabei de lhe dizer, acatei a maioria e... Mas o senhor não concordava com a obra daquela forma, então? Não, até não é questão de concordar ou não. A partir do momento que foi decidido, e decidido estava, então não tinha mais o que se buscar a não ser... Tá, então eu vou reformular a pergunta. O senhor, como prefeito, faria a obra daquele jeito? Eu trabalho sempre em prol, assim, eu tenho as minhas características, né, de buscar a convergência para a harmonia. Então, dentro do plano de governo nosso, existe essa pauta aí de participação, trazer os conselhos, dialogar bastante. Não sei se eu faria ou não daquela forma. Eu acredito que a discussão é válida. Certo. Aquela situação, até por conta da ação de improbidade, ela gerou algum tipo de arrependimento, candidato? Não, a gente tem que pegar tudo o que é nos passado pela vida, assim, de aprendizado, e trazer isso para conhecimento. Uma certa vez, um professor de filosofia me disse: Ademir, se todas as dificuldades que tu passou e todos os erros tu aprendeu com ele, é válido. Agora, se tu não aprendeu, aí não adiantou nada. Então, assim, te respondendo já de um modo geral, tudo o que eu passei na administração, de bom, de momentos tensos, de divergências, isso me trouxe um discernimento maior de tudo que eu poderei enfrentar no futuro. O fato de concorrer como representante do PDT e, na última análise, também como representante do ex-prefeito Paulo Azevedo, isso lhe traz algum problema hoje, candidato? Não, acredito que não, porque eu entendo da seguinte forma: Ademir Facchini é o candidato. Ademir Facchini também é um homem de partido, também tem ideologias. Com tudo que passei de bom, acertos e erros, desde o meu primeiro discurso na Câmara, no primeiro momento que eu assumi lá como vereador,
eu fiz o seguinte discurso: e se nós buscarmos, está gravado, de que um homem que não se mantém dentro de sua família, não mantém o seu âmbito familiar, não se mantém dentro da sua congregação religiosa, seja ela qual for, não se mantém dentro de sua agremiação partidária, aí talvez não seja o ideal de pessoa que eu vejo. Finalizando, eu quero dizer o seguinte, que com os acertos e erros, eu me mantive, me mantenho e me manterei no PDT. Porque o PDT tem uma história, o PDT tem suas ideologias, e é onde eu me encaixo bem, entendeu? Agora, pessoas passam, situações passam, mas nós deveremos estar acima dessas questões. Candidato, em 2014, o senhor concorreu a deputado federal pelo PDT também. O que aquela experiência lhe ensinou? Sempre que a gente se propõe a algo, eu venho diariamente e dioturnamente estudando as questões do município. Na área da saúde, na área da educação, o que se pode legalmente fazer, o que se dá efetivamente para fazer, entendeu? E isso, em 2014, eu fiz, enquanto me propus. Nós sabemos que era um pleito muito audacioso, vamos colocar assim, da minha parte. Mas o mínimo que eu deveria saber era qual a bancada gaúcha, o que o deputado federal tem de verba disponível, o que efetivamente ele pode fazer, o que ele pode contribuir. E isso, eu busquei esse conhecimento. E conhecimento, seja em qualquer área, sempre é bom. Sempre é bom. A gente nunca vai pecar por saber algo. Vai ser útil. Né? Vai ser útil. Então, assim, com certeza, te respondendo a resposta, foi muito útil para mim e foi um grande aprendizado concorrer a deputado federal, dentro da visão que eu tenho, que a gente tem que, no mínimo, se preparar para aquilo que tu almeja, né? A sua votação na época estava dentro daquilo que você esperava mais? Sim, porque nós temos aí aproximadamente 47 mil eleitores em Montenegro, 30 vamos nos ater o que deu em 2012. 2012 deu 36 mil votos válidos. Sim. Então, a partir dessa premissa, bom, temos 30, que era fato, né? Então, partimos dessa, 36 mil votos. A gente calculou, para estarmos com os pés no chão e ir para um pleito, né, onde a gente tinha plena ciência do que viria pela frente, de que aproximadamente 20 mil votos era de partidos, pois cada vereador iria trabalhar para o seu deputado, entendeu? Porque depois ele vai querer uma emenda, ele vai querer recursos para o seu município, para o seu mandato, né, e para a sua aprovação como vereador. Então é natural esse processo de que os vereadores trabalhem para os seus deputados federais. Com isso trazem junto suas famílias, seus amigos, enfim, dentro desse ideal. Os partidos trabalham e se comportam dessa maneira. Diante disso, me restavam 15 mil votos para trabalhar, entendeu? E saímos aí com quase 7 mil votos. Então, para mim, foi bom. E reitero a fala de antes, dizendo que foi conhecimento em todas as áreas. Na época, candidato, o senhor manifestou de forma subliminar, diria talvez, que sentiu falta de apoio do PDT local, tendo em vista até o trabalho que o senhor fez da administração e a defesa muito forte que o senhor fez do governo Paulo Azevedo. E agora o senhor também está entrando numa disputa com um partido bastante dividido, tanto que a definição sobre a sua candidatura ocorreu apenas no momento da convenção. Como é que o senhor está resolvendo essa questão da divisão interna para ter uma unidade, para ter mão de obra para trabalhar nessa campanha? Eu não vejo bem assim, Márcio. Tivemos sim uma disputa que é democrática, né? Mas quem disputou comigo é meu íntimo amigo e continua sendo amigo, e nós estamos, hoje pela manhã, nos encontramos ainda. O processo é democrático, e isso aconteceu naturalmente. E o partido hoje está unido, sim, entendeu? Não vejo como a questão lá de deputado, eu citei sim, e digo dentro, assim, sou um homem muito franco, sou autêntico, e muitas vezes autêntico até demais, no sentido de que falei, reiterei e reitero,
essas questões de que eu fiz um pleito, eu fui para um pleito por questão natural. Pessoas dentro do meu partido estavam comprometidos com deputados federais, que já havia esse comprometimento antes. Outras também estavam na região por ter o deputado ter cedido uma emenda, enfim, essas questões dentro do partido e fora do partido são muito similares, são muito parecidas. Eu só trouxe essa questão para dizer assim de que são fatos da política, mas não no âmbito desagradável, no âmbito de alguma divergência partidária. Não, questões naturais da política. Então o senhor diria que hoje o PDT está fechado em torno do seu nome? Com certeza, Márcio, com certeza, porque ontem ainda tive uma reunião com o pessoal do partido. Ontem à noite, citando até, bem lembrado, nós tivemos uma reunião com toda a nominata do BDT, do PT e do PR, estavam todos presentes. Foi muito caloroso ali e surgiu a manifestação de cada um candidato. Então, assim, hoje eu acredito que se tem essa harmonia, até porque eu sou uma pessoa que busca essa questão da relação. Eu sempre digo que não tem como tu construir sem ser com as pessoas. Durante a comissão também, candidato à coligação do PDT com o PT, ela foi aprovada por apenas 1 voto de diferença. Como é que o senhor está conciliando essa divisão em relação à participação do PT no governo? Essa questão do PT é muito importante nós frisar pelo seguinte, a questão ali de votos foi sanada dias depois, né? Porque estamos coligados, estamos todos juntos e tudo certo. Mas quando eu me coloquei como pré-candidato dentro do partido, eu fiz uma colocação para a executiva do partido, de que seria candidato se houvesse a liberação de eu buscar no arco de aliança todos os partidos para... Porque essa é a minha figura. Eu me mantenho assim, com boas relações. E a direção do partido entendeu, então, naquele momento, que eu poderia fazer isso. Lógico que sempre que fosse uma reunião, pautando a questão de aliança, trazer essa questão para a executiva. E assim eu procedi. Procurei não errar uma vírgula durante esse processo. Porque a política é muito séria. Não é brincadeira, a política pauta a vida das pessoas. Então, a gente tem que se comportar dessa maneira. Dizendo isso, eu trago para ti, trago para todos que estão assistindo nesse momento, de que assim foi feito. Foi-me dado essa liberdade de conversar com todos. Mas o PDT e o PT, eles estão na mesma esteira de alinhamento, de projetos, e a gente se identificou muito, trazendo mais para o pessoal, o plano de governo do PT e o plano de governo do PDT, que passa por mim. Ideológico, no caso. Ideológico e de propostas de trabalho para a próxima gestão, se assim for. Sim. Entendeu? Então, ali houve assim uma identificação, tanto partidária, tanto quanto projeto e proposições de trabalho. Então me senti muito à vontade, e o Marcelo, que é professor, é um cara bem instruído para gerir essas questões, e com certeza vai somar muito nesse processo, a gente teve um alinhamento de proposta de governo. Então foi assim, vejo muito salutar essa união. Ok. Se o senhor for eleito candidato, quem vai governar com o Fachin? Os mesmos que administraram a cidade na gestão Paulo Azevedo? Alguns pode ser, mas nós vamos buscar dentro ou fora e de qualquer maneira a qualificação de cada pessoa, entendeu? Isso é fundamental no aspecto de administração, seja ela de microempresa, de empresa e de empresa privada ou empresa pública, da forma que eu vejo o município. Ela é uma empresa pública, entendeu? É transparente e exige muito mais a transparência a todo cidadão. Nesse sentido, tem que se ter o cuidado de quem você vai colocar em determinada pasta, entendeu? Ele tem que estar minimamente preparado para aquilo. Se for PGM, se for fazenda, se for obra, se for segurança e trânsito, tem que estar à frente desses serviços pessoas qualificadas.
Candidato, o senhor fez um esforço bastante grande para ser o candidato a prefeito pelo PDT. Inclusive tinha outros nomes, pelo menos mais 2, né? E por muito tempo apostou até no nome da ex-vereadora Yolanda Hofstetter. Por que o senhor quer tanto ser prefeito de Montenegro? Márcio, eu acho que essa questão passa, né, pelo sonho de muitas pessoas, de poder deixar um legado, entendeu? Eu já me encontro assim um cara bem realizado. Isso não é demagogia, não é pretensão, é fato. Minha esposa está formada, é formada em Direito, eu tenho meu negócio, onde eu tenho meus guris que cuidam, tenho a minha casa, e aí desde 2012, a premissa da política foi essa, buscar novos conhecimentos. E realmente me trouxe aí no âmbito da política aí várias coisas bacanas. E agora, chegado esse momento aí, eu acredito que tem essa questão de administrar. Eu gosto disso, eu gosto do desafio de administrar e fazer valer a questão. Amo a minha cidade, adoro, me criei aqui, vim para cá. Quando meus pais vieram para cá eu tinha 3 anos. Então assim, e eu tenho o sonho de deixar registrado na história um Montenegro onde fez história. Ok, candidato. Muito obrigado pela sua participação e uma boa campanha para o senhor. Futuro já.